Olá, o meu nome é Bruna e hoje nós vamos falar sobre gestão de qualidade nos escritórios de advocacia. Os profissionais do direito e os escritórios estão passando por transformações. Clientes mais ativos, a implantação de um sistema eletrônico, a disseminação dos softwares jurídicos, entre outros pontos foram fundamentais para essa transformação. E hoje estamos aqui com o Dr. Rafael, advogado e sócio do Medeiros e Medeiros Advogados, na cidade de Dourados, que vai contar um pouquinho pra gente como que foi a experiência da implantação da gestão no escritório em que ele trabalha. Dr. Rafael, é um privilégio estar conversando contigo sobre esse tema. O privilégio é todo meu recebê-lo aqui, uma honra. Muito obrigado. Obrigada. Dr. Rafael, quando que o seu escritório se deu conta de que era preciso investir na gestão e que esta é uma ferramenta tão importante quanto investir na técnica dos profissionais? Bruna, essa é uma pergunta muito importante porque o escritório ele tem 20 anos de história aqui na cidade de Dourados e com aproximadamente 19 anos, ou seja, em 2019, nós vimos uma série de barreiras, uma série de problemas técnicos, financeiros, e nós somos em 4 irmãos advogados, todo muito esforçado, muito estudioso, e deu um start. Por que a coisa não está melhor? Né? São tantos anos de trabalho, até mais tarde, fim de semana. O que acontece que o escritório não deu aquele passo adiante? O que está acontecendo aqui? E aí deu start de iniciar um processo de gestão profissional do escritório de advocacia. Vendo grandes exemplos de escritório que deram certo no Brasil, nós percebemos que a diferença não era só na capacidade técnica, e se a gente muitas vezes não sabe nem se há uma diferença enorme na capacidade técnica entre profissionais. São tantos bons profissionais no Brasil, mas uma coisa a gente falhava, a gente não tinha uma gestão profissional. E aí nós contratamos uma consultoria externa especializada nesse tipo de gestão, e ela passou 2019 o ano inteiro no escritório, vinha toda sexta-feira, a cada 15 dias, passava o dia no escritório, implementando toda a parte de profissionalização de gestão do escritório. Seja a criação da controladoria jurídica, a criação de um setor comercial aliado ao marketing jurídico permitido, obviamente, a parte de gestão geral do escritório de advocacia, também a organização de distribuição e criação de fluxos internos dentro do escritório de advocacia. O advogado, às vezes, ele acha que ele tem que saber fazer tudo, que ele tem que saber fazer audiência, atender o cliente, peticionar, quando na verdade você deve pegar aquele ponto específico em cada profissional, no que ele é melhor, e deixar ele fazendo só aquilo, e vem outro profissional e faz a outra parte. Quando você consegue criar esse tipo de divisão, você maximiza e otimiza o processo e as coisas começam a acontecer. Dr. Rafael, e como foi esse processo de implantação em seu escritório? A primeira dificuldade da implantação é você decidir fazer a implantação. É muito comum entre os colegas advogados, o colega pega um dinheiro, ele vai lá e troca de carro. Aí depois ele pega um dinheiro, ele compra um terreno. Ele não enxerga o escritório dele como uma empresa. Ele sempre está correndo atrás de um processo, e aí ele busca usufruir do dinheiro que deu aquele processo, mas normalmente ele não se prepara para o amanhã. E tratar o escritório como empresa é a maior dificuldade para a maioria dos advogados, que foi a dificuldade que nós encontramos por mais de 19 anos no nosso escritório. E esse processo de implantação, ele traz uma série de dificuldades, porque todo mundo tem uma tendência de voltar a fazer o que ele estava fazendo antes. Então você decide, a partir de agora eu vou ser o setor comercial do escritório. Então você começa e aí algo te chama para você voltar a peticionar, para você voltar a fazer audiências, atender os clientes. Então vai te chamando para você voltar para aquela sua zona de conforto. Então a maior dificuldade da implantação é você decidir implementar, e aí você tem que ter consistência. Você pegou uma missão, você não pode desistir, você tem que ir até o fim. Então, iniciar a implementação é o primeiro grande desafio. Dr. Rafael, e como ficou a sua divisão de tarefas internas dentro da sua estrutura depois da implantação da gestão? Mudou tudo. Esse é o primeiro ponto. O escritório virou de cabeça para baixo, e óbvio que num bom sentido, de uma forma organizada. Aqui nós nos dividimos entre um setor de controladoria, que tem um profissional específico, uma advogada que faz isso aqui no nosso escritório, o setor comercial, que tem uma equipe,
o setor de produção, que antes só tinha o setor de produção, que era atender o cliente, fazer petição, audiência e recurso. Então continua existindo o setor de produção, que eu acho que é uma finalidade do escritório também, e tem a parte financeira do escritório e um gestor, que é o nosso sócio fundador, que controla toda essa estrutura, que está o tempo inteiro conversando com todo mundo e implementando as novas tarefas. E falando agora sobre o coração do escritório, sobre a controladoria jurídica, como ficou este setor depois da implantação? Bruna, a controladoria jurídica, eu não sei como que a gente conseguia tocar o escritório antes de ser a controladoria. Você é controladora no seu escritório, que é um escritório tão importante, e você tem noção do que é uma controladoria de fato, é o coração do escritório, ela que distribui o serviço para o escritório poder funcionar. A gente tinha um advogado, tem ainda um advogado aqui no escritório, um grande parceiro nosso, associado, o Dr. Alexandre, que ele fazia todo o serviço e à noite ele tentava ser uma espécie de controlador. Isso atravancava muito o escritório, sempre tinha muito serviço atrasado, aquele monte de pasta, desorganização. Aí foi criada a controladoria jurídica. Esse profissional específico, o controlador, ele controla todos os prazos do escritório, sejam os prazos processuais, mas os prazos de organização interna. O controlador também, ele fica responsável dentro do seu setor, ele pode também ter auxiliares, não é? Digitalização de documentos, organização de pastas, arquivos, protocolos do processo. Então, a controladoria jurídica, ela é fundamental no escritório, não sobrevive, ele não cresce, por isso que a gente vê muitos bons profissionais, você que vai estar assistindo, você deve conhecer assim, gênios do direito que não conseguem alcançar o próximo nível na advocacia empresarial. Muito porque não tem uma controladoria e ficam perdidos ali na burocracia do escritório. Dr. Rafael, e a área que causa mais dúvida entre os profissionais, que é a parte comercial? Como foi a implantação? Então, Bruna, o nosso código de ética, ele traz o termo captação ilegal de clientes. Então, ele praticamente criminaliza um verbo, né? É algo até estranho, esquisito. É como se o advogado não pudesse sair às ruas para buscar novos clientes. E isso faz com que a maioria dos escritórios de advocacia, eles tenham o que a gente chama de prospecção, a gente tem que adaptar a palavra, porque captação não pode, de prospecção passiva de clientes. E assim a gente atua aqui no nosso escritório por mais de 19 anos, até a gente começar a implementar essas ferramentas de gestão. É aquela prospecção passiva, o cliente bate na sua porta, você abre a porta e recebe. Mas hoje, com esse número crescente, já são mais de 1 milhão de advogados no Brasil, se você ficar de forma passiva esperando o cliente, você não sobrevive mais. Você precisa implementar um setor comercial no seu escritório de advocacia, respeitando o código de ética, mas o advogado ele pode ir atrás do cliente, ele pode até bater na porta do cliente, desde que ele esteja inscrito na Ordem dos Advogados, e obviamente que existe uma série de restrições na parte de marketing, do que você pode divulgar, do que você não pode divulgar, e respeitando tudo isso, você consegue montar um setor comercial no seu escritório de advocacia e fazer algo que a gente chama de marketing direcionado. Por exemplo, eu quero atuar no agronegócio, que é uma área assim, pouco explorada aqui na nossa cidade, em Dourados, que é um local onde existem muitas fazendas e que os advogados exploram pouco. E aí você direciona o seu marketing, você vai estudar, vai se empoderar dessa matéria e você vai começar a produzir pequenos conteúdos, você vai visitar esses clientes, você tem que conhecer as dores desses clientes, o que eles precisam no que eles precisam de um advogado, e aí você começa a produzir uma série de mecanismos, uma série de marketing direcionado para conseguir atingir esse cliente. E o setor comercial é aquele camarada que pega a pastinha, porque o advogado pode fazer isso, e vai até esse cliente. Existe uma série de estratégias, né? De repente hoje você pode usar as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Google Ads, são ferramentas que a gente vem utilizando aqui no escritório de forma ética e vem dando certo. Dr. Rafael, e para finalizar, gostaria que você desse uma dica para quem está nos assistindo agora, por onde começar e aonde focar para implantar uma gestão de qualidade nos escritórios? Olha, longe de mim, acho que talvez seja muita pretensão dar uma dica aí, né? Um conselho, mas enfim, perder um pouco de tempo com isso, e aí quando eu falo perder, na verdade é ganhar, dedicar um pouco de tempo a montar um processo de gestão dentro do seu escritório. Se você não pode ainda contratar um profissional, converse com outros profissionais que já fizeram isso, eles vão te dar dicas, e às vezes uma dica é tão preciosa, você implanta, dá certo e você vai para o próximo passo.
E assim, a semente de ouro dentro de qualquer comércio, de qualquer grande empresa no mundo, é a semente do relacionamento. Napoleon Hill, Andrew Carnegie, Dale Carnegie, eles chamam o relacionamento da semente de ouro. Por quê? Porque quando você conversa com pessoas mais experientes, Bruna, a gente vem batendo um papo, tem muita coisa que não está aqui no vídeo, que a Bruna já me ensinou hoje, mas enfim, quando você consegue conversar com profissionais experientes, você vai agregando conteúdo de valor. E aí, óbvio que dentro da comercialização lícita da advocacia, de um setor comercial, de uma prospecção adequada, o que eu indico para o jovem advogado, para quem está começando, ou mesmo para o advogado mais experiente, é de fazer parcerias na advocacia. Seja uma parceria onde você faz o processo que lhe foi indicado, ou no caminho inverso, você indique processos onde um outro profissional que está ali mais habilitado para fazer aquele processo, talvez com mais velocidade, desafogando algumas coisas no seu escritório, ele vai conseguir fazer um processo até melhor do que você. E fazendo a parceria, você vai criando uma teia, uma rede de relacionamentos muito importante. Isso traz um crescimento para o escritório de advocacia, como a gente vem tendo, assim, cada passo é difícil, você encontra outras dificuldades, né, porque você sai para se aventurar em novas áreas, mas vem dando certo aqui no escritório. E se deu certo aqui, acho que pode dar certo para quem está nos assistindo também. A gestão na advocacia é realmente desafiadora e exige muito tempo e comprometimento. Ter uma advocacia focada no resultado, esse é o objetivo da gestão jurídica. Dr. Rafael, muito obrigada pela sua parceria e pela sua dedicação e esperamos que você tenha muito mais sucesso nessa sua jornada. Doutora Bruna, renovando aí o agradecimento, o privilégio de estar recebendo vocês, acho que isso vai marcar a história do nosso escritório, são pessoas tão importantes no mundo do direito, eu estou muito feliz, toda a equipe do escritório é radiante com a vida de vocês, muito obrigado.